Vou apagar aqui. Bom, pessoal, eu tenho um grande prazer de receber o Alexei Mailibiev. Está certa a pronúncia? Como é que é? Mailibiev. Ele fez o mestrado dele em matemática do Lomonosov Moscow State University, na Rússia, e o doutorado lá também, finalizando em 1999. Ele tem vindo ao Brasil, quer dizer, desde 2001 como professor visitante, né, direto mais ou menos. Agora, atualmente, é pesquisador titular, isso desde 2016. A sua área de pesquisa é matemática pura e aplicada e física teórica. Atua em escoamentos e combustão em meios porosos, singularidades espectrais, singularidades em dinâmica de fluidos, problemas de turbulência. Ele foi pesquisador visitante em várias instituições, mundo afora, acho que aí provavelmente 5 continentes, né? Rússia, Japão, Espanha, China, Dinamarca. Tem colaborações ativas com grupos italianos, franceses e norte-americanos, né? Extremamente produtivo. Hoje ele vai contar para a gente por que a borboleta de Lorentz tem uma história um pouco diferente aí, né? Atualizada. Então, por favor, Alexei, você só colocar aqui na tela aí. Obrigado. Muito obrigado, Luca, e muito obrigado a todos por vir aqui. Muito prazer. Acho que a primeira vez que estou dando palestra em estudo de física é sempre em banca, mas era em Zoom. Era em Zoom, Então, eu vou tentar explicar uns últimos resultados nessa direção, que esse resultado foi feito com o Artem Raibekas do UFI, que está escrito aqui nessas letras pequenas. Então, a ideia é... Não, por favor. Precisa de luz. Eu acho que todo mundo estava já com tanto Zoom durante a pandemia que eu vou tentar satisfazer essa saudade de mundo físico. Então, eu vou principalmente escrever no quadro, não sei, mundo físico em todos os sentidos, não? Então, a ideia é a seguinte, que como você pode ver esse copo de café aqui no próximo, que quando você está pondo a leite, o que está acontecendo é que você começa com escala clássica, escala grande de... Ele está indo para frente e para trás. Na escala tipo 10 centímetros, e esse momento cria escalas menores. Esses outros movimentos de escala menores criam movimento de escala menor ainda, normalmente indo até 1 milímetro nesse caso. Então tem uma grande intervalo de escalas envolvido nesse processo, onde no cada escala, em princípio, leis são mesmos, porque a equação de momento eles têm essa simetria de reescalamento, então leis são mesmos em cada escala e cada escala interage com a escala menor. E a questão que nós vamos tentar entender é como esse movimento de escala clássica interage com ruído. E ruído nós temos na escala muito pequena. Não? Ruído, de fato, que estou falando aqui, eu nunca vou dizer grandezas físicas, mas em princípio o que vocês têm em mente é ruído. Realmente, ruído molecular, que você tem ruído no pequenas escalas de nanômetro, etc. E a parte contraintuitiva é se realmente a escala grande e como ela que tem, nesse caso, 10 centímetros, ou em caso de eventos atmosféricos, quilômetros, 100 quilômetros, se ela interage com escalas muito pequenas, onde tem ruído. Parece que não, normalmente. Parece que esse ruído não faz sentido nenhum, mas
Mas se tiver essa interação é importante do ponto de vista conceptual, porque nós temos a ideia que o mundo clássico é determinístico. Você pode escrever a equação de movimento, dado condição inicial, dados leis, se você sabe tudo muito bem, se você tem o melhor computador que você pode imaginar, em princípio você pode calcular e saber o que acontece para frente, mesmo em caso de caos, porque quando nós estamos dizendo caos, isso quer dizer que o ruído está amplificando na forma exponencial, mas forma exponencial ainda é determinística. Isso quer dizer que se você sabe tudo o suficiente bem, no tempo finito você pode prever tudo. Agora, se existe conexão entre escala grande e escalas onde tem ruído físico, isso quebra essa lei. Não? Então, isso quer dizer que realmente a previsão vira impossível. Nós vamos falar sobre essa situação e realmente nem só da parte negativa, que previsão é impossível, mas parte também positiva, o que é previsível. Então, em qual termos nós temos que entender o problema. Pode dizer, sim, por favor. Então, vou escrever em inglês e falar em português, como slide. Então, nós estamos falando sobre esse sistema com muita escala, que, em princípio, da onde vem várias escalas de propriedade de simetria. Simetria de reescalamento. Então, vamos considerar algo que representa esse copo de café. Nós temos escala grande, tá? Escala L0. Vamos colocar isso no... Não, por favor, sim, vamos interromper isso o máximo possível. Por favor, porque... Ruído, vamos pensar sobre ruído térmico, molecular. Realmente, o ruído que você nem veja. Eu não quero dizer isso desde o início, porque isso parece bem estranho, mas eu quero, de fato, convencer, no final, que o ruído térmico, de fato, tem um papel principal nessa dinâmica de misturar do café com leite que você estava vendo aqui no copo. E de fato, eu queria dar ideia por que isso acontece. Então, nós temos dinâmica em muitas escalas. Então, primeira escala, vamos colocar 1, não? Com unidade, colocar unidade em termos de adimensional. Então, tamanho de copo é 1. E nós temos um movimento dessa escala que vai ser descrito pelo variável o zero from algum espaço. Depois nós temos escala menor. E vamos considerar as escalas na forma geométrica. Então, escala menor tem variável 1. Depois nós temos escala menor ainda. O 4, o 2, etc. Até uma escala muito pequena, o N, aonde tudo acaba? Acaba porque até uma pequena escala nós temos o movimento de fluido principalmente ideal. Ele não sente viscosidade. E só ele sente viscosidade quando ele chega em alguma escala pequena. E aqui, aonde ele começa a sentir viscosidade,
E, em princípio, essa escala que é mais influenciada pelo ruído. Então, para te ver ideia de aplicações práticas, normalmente essa em volta de milímetro, escala grande, ela varia muito, mas, por exemplo, se você ela chega para aplicação de atmosférica, ela chega, por exemplo, em 100 quilômetros. Então tem uma distância enorme entre os dois, entre os dois, e essas escalas interagem uma com a outra. Obrigado. Então, a ideia é a seguinte, vamos ver então nós temos sistema onde temos escalas que interagem com outra e só numa pequena escala que nós temos sentido de dissipação e ruído, e vamos ver quanto tempo, por exemplo, vai levar de qualquer escala fixa interagir com essa dissipação e ruído. Essa estimativa foi, de fato, primeiro feita pelo Lorentz em 69. Que é um trabalho que, de fato, seguiu o trabalho onde Lorentz descobriu de atratores caótico, generalizando para sistema de multi-escala. E então esse trabalho está bem conhecido, de fato, mas não é tão conhecido como outros, é mais conhecido pelas pessoas de meteorologistas que trabalham com previsão de tempo. Mas a ideia é o tempo em qual uma certa escala N interage com uma escala pequena pode ser calculado através de tempos de cada rotação, porque para uma escala interagir com outra, ela tem que fazer ela tem que viver pelo seu próprio tempo. Nesse tempo, ela pode interagir com o segundo. Essa pode interagir com o seu próprio tau 2, essa etc. Então, tempo, interação de qualquer escala Ln com escala menor, é tau n plus tau n mais 1 plus tau n mais 2 até tau n.
Mas lembra que isso é 2 elevado a menos alfa n, 2 menos alfa n mais 1. Isso é soma de sequência geométrica. E sequência geométrica, ela converge. Pode somar. Essa soma é simplesmente... Então, a primeira parte é, de novo, tau n. Essa soma pode ser somada até infinito. Então, você vai ter o valor. Não. Aqui, a hipótese que você tem faz é a hipótese que você tem um movimento caótico em cada escala. Se você tem um movimento caótico em cada escala, esse tempo está definindo o exponencial de Lyapunov nessa escala. Então, nesse sentido, você é uma consideração mais de sistemas dinâmicos, sem usar probabilidade, por enquanto. Então, é importante que, de fato, qualquer escala interaja com a escala menor possível, não depende como longe ela é, como pequena ela interage só em alguns números de seu próprio Euler-Rotan. Então, você simplesmente suficiente de ter um vórtice rodando 2, 3 vezes para sentir completamente o que acontece na escala menor. Então, essa é realmente a intuição central de toda essa ideia de espontânea, que mesmo você tem interação em cada escala local, então cada escala só interage com algumas escalas locais, mas através de tempos que determinam, que tem forma de sequência geométrica, ela sempre sente a escala menor possível em tempo que é medido pelo seu próprio tempo característico. Então, essa é a ideia. Então, agora eu quero colocar essa toda imagem em alguma forma, em algum modelo. Então, vamos ter um modelo e vamos ver matematicamente como o que significa. Então, tem duas questões. Primeira questão é se nós temos essa interação, isso implica que o modelo correto tem que ter esses termos. Você não pode tirar esses termos. Isso, em princípio, isso já é claro, porque nós sabemos que você não pode tirar dissipação. Se você tirar dissipação de equação de Navier-Stokes, você não pode não espera de resolver essa equação. Mas nós é bem menos conhecido, mas mesmo assim nós temos que manter esses dois termos. E como resolver e como caracterizar soluções desse ponto de vista. Sabendo também que nós temos uma enorme diferença entre escalas, nosso interesse aqui, nós estamos interessados no que acontece. O que você está vendo é escala grande. E o problema está em escala pequena. E tem uma distância enorme entre os dois. Então, essa é a formulação. Então, eu vou... Normalmente, 1 hora. Eu vou pegar outra. Não, outro quadro. Posso? Ou eu tiro tudo? Tá bom. Então, eu vou apresentar um modelo muito simples, simples no sentido de formular,
mas que já tem todas as propriedades que nós estamos querendo. Então, o modelo não tem a ver com algum sistema físico específico, nós vamos simplesmente tentar reproduzir partes fenomenológicas. Sim. A visão padrão que você tem uma cascata de energia de grandes escalas para pequenas escalas, certo? Esse é o outro lado, porque você tem cascata de energia de grandes escalas para pequenas, também porque grande escala pode transferir uma certa energia para menor escala no seu próprio tempo. Essa escala transfere energia no seu próprio tempo. E o tempo, como energia de escala grande chega na escala qualquer menor, é tipo 2, 3 vezes de rotação. Mas ou eu estou falando de contrário. Yeah. Essa cascada, em literatura física, isso se chama inverse cascade of noise. Não, isso não é energia. É realmente cascada de incerteza. Porque você tem ruído, e só para dizer que o ruído é realmente muito pequeno. O ruído de molecular é muito pequeno. Ruído térmico. Em princípio, ele mesmo pequeno em menor escala de turbulência, que é 1 milímetro, ele ainda é pequeno. Mas a questão é que, na escala de 1 milímetro, a exponente de Lyapunov é muito grande. Então, a estimativa que foi feita em década de 60 pelo Ruel diz que por causa de grande exponente de Lyapunov, o ruído está aumentado nessa escala em mais ou menos 10 Terranova times, 10 rotações de essa escala desse tamanho. Então, muito rápido. E depois ela está transmitido para a escala grande. Então, de fato, ruído térmico é suficiente é grande o suficiente para afetar todos os modos grandes. Então, modelo... Lembra que eu falei que nós temos relação potencial entre escala espacial e escala temporal. Com potência alfa, não vamos colocar essa 1, só para ter tudo simples. Então, o tempo, escala temporal, ela é mesma do que escala espacial, e estamos considerando 2 menos n. Né? E n muda de 0, que é escala maior, etc. Segundo, para simplificar também as equações de movimento, nós vamos ver o tempo de forma discreta. Então, nós só vamos ver momentos discretos, o que acontece em momentos discretos, mas lembra que cada escala movimenta com seu próprio tempo. Então, nós vamos ter passos em tempo diferentes para cada escala. Então, o que quer dizer? Discreto. Então, passo no tempo, na escala n vai ter exatamente... Então, eu vou ter gráfico para ver isso. O que essa parte de tempo discreto... esse tempo discreto, ele simplifica, em princípio, equações de movimento, porque agora nós não estamos trabalhando com equações diferenciais, mas só mapeamentos. E em sistemas dinâmicos, nós sabemos que nesse caso nós podemos simplificar também espaço de fase. E nós vamos simplificar isso de forma brutal. É considerado symbolic dynamics, dinâmica simbólica. Isso quer dizer que o estado de vórtice em cada momento de tempo, em cada escala, ele vai ter elemento de Z2,
Isso significa 0 ou 1. Então, 0 quer dizer que o vórtice está ativado e 1 não é ativado. Então, isso significa que nós temos escalas e nós estamos associando 0 ou 1. Se essa vórtice está, vamos dizer, laminar, e 1 se ela está turbulenta. Aquilo 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1 turbulento. Então, agora podemos criar o nosso sistema. Tem muita gente que coloca esse nome, isso como se fosse Ising Model. Modelo de Ising for spontaneous, for multiscale dynamics. Então, nós temos tempo e nós temos escala. Então, scale. Escala 0, L0. Próximo, L1. L2. Algum momento aparece essa pequena escala menor. Em princípio, você pode continuar, mas as nossas equações são válidas até ele, em princípio. Porque aqui onde a dissipação começa a mudar a dinâmica. Então, primeira escala, ela só muda em termos em seu próprio tempo. Então, o 0 é 1, depois 2. Então, nós só vamos calcular o estado em tempos inteiros. A segunda escala já tem o tempo de rotação 2 vezes menor. Então, ela está morando com tempo que está medida com metades. O próximo, 1/4. Etc. Então, esse é o nosso látice. Esse é o nosso látice que representa espaço-tempo. Então, o espaço-tempo, agora não, o espaço, essa coordenada de espaço, ou escala, essas coordenadas de tempo, mas nós estamos usando esse formato para usar, para te ver para representar simetria de reescalamento. Porque você pode ver que o que você pode fazer se você mudar a escala 2 vezes, então movimentar para cá e mudar tempo 2 vezes, você tem mesmo látice. Então esse látice ela está simétrica através de reescalamento. E então temos espaço-tempo em cada ponto que você no látice nós temos uma variável que determina se o estado do vórtice nessa escala e nesse momento de tempo, que pode ser 1 ou 0. Então, a próxima questão, nós precisamos de equações de movimento. Equação de movimento nós também vamos definir de forma simples. O que nós vamos vamos dizer que nós vamos ter uma lei, uma fórmula que, sabendo 2 pontos em qualquer 2 pontos do mesmo tempo, de 2 escalas próximas, que determina o que vai passar para lá e para cá. Em cima vamos chamar a função f, embaixo g. Então, tivendo esses 2 pontos, nós sabemos o que acontece aqui. Tendo esses 2 pontos, é mesmo as funções que determinam o movimento. Se 2 setas entrando, vão pegar soma. Então, em cada célula vai ter o mesmo comportamento. Isso significa que nossas equações têm simetria de reescalamento do espaço-tempo, exatamente que a propriedade das equações de dinâmica de fluidos.
E nem só isso, mas... Hã? Energia, não estou dizendo, eu não quero falar sobre energia. Tem energia, em princípio, você pode pensar sobre condensação de energia. Por enquanto, eu só quero ver modelo que reproduz essa estrutura multi-escala, tá? Sem nenhuma informação a mais. Só multi-escala. O que eu quero dizer é que, sabendo esses 2 pontos, eu tenho lei que determina esses 2 pontos. E isso acontece em cada parte. E um exemplo que eu vou apresentar é o seguinte. Nós temos só 0, 1. Então, não tem muita informação. Não como. Por exemplo, 0, 0, nós vamos assumir que ela... Então, se não tem movimento em nenhum lado, continua sem movimento. A próxima, se tiver só movimento em escala pequena, ela continua do mesmo jeito. Esse é um dos modelos, você pode ter vários. Se tiver escala maior com movimento, ela ativa também a escala embaixo. Então, preto é 1, branco é 0. E no final, se você tiver movimento de 2 lados, tudo passa para baixo. Então, essa é a lei, como você pode definir comportamento do sistema. Isso lembra muito o modelo de perturbação direcionada. Por isso essas questões. Ising, isso lembra várias coisas. A diferença central é que nós vamos ver como ela também se manifesta é a estrutura disso. A estrutura que o látice não é retângulo. O látice branco fica na branco, branco preto fica na branco preto, correto? Sim. Por que não existe alguma expressão fica na preto branco? Por que não é? Branco. Preto branco aqui, preto branco, preto branco. Depois de uma evolução temporal, eu gostaria de observar preto branco, mas não é. Não, você pode ter, de fato, tem 64 modelos, dependendo de... Eu só vou colocando um exemplo. Ok. Tem 64 modelos, eles têm comportamento bem diferente. Eu só estou dando um exemplo que vai ter comportamento bom. De fato, depois vamos ter outro exemplo. Então, nós temos o que em matemática tem nome de Cauchy, problema de Cauchy. Problema de Cauchy, isso quer dizer que você tem dinâmica. Então, você tem essas células completamente definidas, que quer dizer que se você quiser valor em qualquer momento, você pode definir sabendo valores anteriores. Agora, esses valores você pode definir os valores anteriores. E condição inicial. Que quer dizer que vamos definir tudo em momento inicial. Agora a questão, esse problema tem solução? Então você definiu tudo no momento inicial, você pode resolver ou não? Então, primeiro, vamos considerar sistema ideal. Sistema ideal quer dizer que essa sequência de escalas vai para até infinito. Nunca você tem nenhuma Essa sua rede no espaço-tempo é fractal ou compacto? A sua rede no espaço-tempo é fractal ou compacto? Não, de fato ela é fractal. Tá vendo? Ela tem essa fractal com exponente 2. Então,
nesse caso, quando nós temos tudo até infinito, o que eu vou mostrar agora, que nós temos não unicidade de solução. Como você pode ver? Pega qualquer ponto e olha como definir valor aqui. Você define valor aqui através de esses dois valores, certo? Agora vamos pegar o menor. Esse valor está definido através desses dois valores. Esse valor através desses dois valores. O que você pode ver é que essa sequência ela nunca chega no condição inicial. Ela vai para o infinito. Exatamente por essa estrutura fractal. Porque esse intervalo de tempo é metade, um quarto, um oitavo, etc. Ela não chega no condição inicial. Então, não é suficiente, mesmo que cada variável está definida pelos anteriores, não é suficiente de definir condição inicial. Porque a informação que vem para esse ponto também vem do escala infinitesimal. Isso é exatamente essa estrutura é exatamente o que eu falei antes, que esse tempo que qualquer escala interage com uma escala menor possível é finito. E esse é exatamente esse tempo. Então, ela interage com o que vai ter ruído. Ok. Então, isso já também mostra que você não pode resolver o sistema ideal, que é a mesma coisa que acontece em fluidos. E nós temos que considerar sistema regularizado. Eu estou me segurando não falar. Sim, exatamente. Então, sistema regularizado é a versão realmente mais físico. Então, nós temos essa sequência de escalas acaba em algum momento. Acaba em algum momento. O que nós vamos fazer nesse nosso modelo fisicamente? O que acontece nessa escala? Vamos primeiro esquecer o ruído. O que acontece nessas escalas menores? Nós temos viscosidade e viscosidade dissipa a qualquer momento. Então, o movimento está indo rapidamente e nós podemos simplesmente definir isso colocando zero para todo n maior do que n. Então, aqui vamos colocar zero. Então, o nosso sistema até certa escala está definido pelas equações e de baixo nós estamos forçando zero. E nesse caso, nós claramente temos solução única. Não, essa condição corresponde de escala em turbulência corresponde a escala 1 milímetro. Então, quer dizer que menores escalas, no menores escalas, a viscosidade é tão forte que nenhum movimento significativo é possível. Não, isso pode ser no limite contínuo. Você pode diminuir esse tempo para zero e você pode deduzir exatamente essa toda. Você pode deduzir essa látice usando diferença finita para cada equação, mas com um tempo diferente. E diminuir esse passo para zero, você vai, em princípio, supostamente, chegar no limite contínuo. Ok, então nós temos solução. Então agora nós temos solução, mas depende essa escala, então quer dizer, depende da viscosidade.
Viscosidade define essa escala. Essa escala normalmente tem nome em fluidos, tem nome de escala de Kolmogorov. A escala de Kolmogorov, ela depende da viscosidade. Mas N normalmente é muito grande. Então, a questão, se temos limite, o que acontece? Sn indo para infinito. Então, para N infinito, que de fato nós estamos querendo, porque em aplicação prática, N é muito grande, porque a escala onde nós estamos observando pode ser quilômetro, e essa escala aqui é 1 milímetro, é insignificativo. Então, nós estamos querendo colocar N infinito, é impossível, colocamos N infinito, dá para resolver. Agora queremos voltar para N infinito. A questão, tem essa solução tem limite ou não? Acho que estou conseguindo. Ok. Agora, virando... Está claro mais ou menos. Agora eu estou chegando mais na parte de matemática. E eu vou caracterizar esse limite, de fato, completamente para esse sistema. O que eu vou fazer? Eu vou definir o mapa de fluxo. Eu posso... Mapa de fluxo, chamo ela psi, ela depende do n, e ela mapeia a condição inicial e condição em tempo 1. Então, A é esse vetor inteiro de A0, A1, A2, etc. Então, nós temos vetor de condições iniciais. Dado a condição inicial, nós temos um mapeamento que mapeia para a solução. Então, a solução é única, que estou sabendo a condição inicial, nós estamos sabendo o que acontece em tempo 1. Então, esse mapeamento define o estado no tempo 1, sabendo a condição inicial. Agora você pode provar a relação melhor eu fico aqui, não? Nós podemos provar a relação entre psi n mais 1 e psi n. A estrutura permite expressar o fluxo para menor viscosidade usando o fluxo para maior viscosidade. Eu vou dar a fórmula, depois mostro por que isso acontece. Então, a fórmula é essa, e o que está escrito, isso, que sigma mais de A é um shift, sigma menos de A é shift contrário, e que psi de A é uma função que depende dessas duas funções de interação. Por quê? Por que temos essa relação? Imagina que você regulariza o sistema em escala Ln mais 1. Nós estamos querendo um mapeamento que mapeia esse estado para cá. Agora vamos separar essa nossa látice em 3 partes. Uma parte aqui, outra parte aqui,
e uma célula em cima. O que você pode ver é como tudo é autossimilar, o mapeamento que mapeia esse estado para estado aqui é psi-n, porque a distância daqui para cá é n. Então, para mapear para tempo 1, nós estamos precisando fazer isso 2 vezes. Isso é esse termo. Sigma mais faz só pegar essa parte. Depois 2 vezes mapeamento. E depois nós temos que adicionar 0 aqui em cima. E o que está faltando é essa uma única célula em cima, que define F em G, uma interação em escala grande, que é essa que sim. Então, o que você pode ver é que de limite indícido, nós estamos chamando isso mapeamento de renormalization group. E, de fato, você pode ver que isso é muito similar do Feigenbaum map. Porque isso conjunção de escalamento e 2 vezes. Porque quem lembra dessa teoria de Feigenbaum sistema dinâmico, o grupo de remodelação de Feigenbaum é exatamente essa expressão, só que lá o constante de normalização é arbitrário. Aqui o constante de normalização é 2. E mais temos essa função que se aqui. Então, nós temos... O que nós fizemos agora é nós... Então, conclusão que limite indo até infinito, isso é sistema dinâmico. Porque você pode escrever qualquer mapeamento como n vezes aplicando esse operador para mapeamento onde você regularizou bem em cima. Então, completamente trivial. Então, aumentado n mais para baixo é simplesmente sistema dinâmico, mas no espaço de mapeamentos. Em princípio, também bem análogo de sistema dinâmico. Então, agora eu vou dar 2 resultados e mostro parte numérica que mostra o que está acontecendo. Então, o primeiro teorema, você pode ver aqui, C essa dinâmica converge para ponto fixo. Neste caso, para qualquer condição inicial, a nossa solução realmente converge. Então. Nesse caso, nós podemos provar que esse ponto fixo existe e é trator global. E pode ser
não é ponto fixo. Atrator pode ser não é ponto fixo. Isso é exatamente o ponto. Isso é exatamente um ponto. Então, esse teorema está descrevendo situação simples, que normalmente ocorre em maior parte de sistemas onde nós sabemos o que acontece no limite invisto. O limite invisto converge, como equação de Burgers. Limite, você adiciona termo viscoso, considera limite invisto, ele converge para solução, que é a solução com onda de choque. Então, no nosso modelo, essa é a solução, essa situação. Então, o nosso operador tem ponto fixo, ele é atrator. Então, em princípio, se nós temos essa convergência, nós sabemos que qualquer condição inicial você colocando aqui, você tem dinâmica, mas mandando n para infinito, isso tudo converge. Então, tem mesmo que para n infinito tem muitas soluções, mas através desse processo você seleciona um. Você seleciona um e você seleciona essa de forma universal, porque ela está definida pelo atrator. Então, por exemplo, o que quer dizer? Isso quer dizer que se esse é infinito atrator, não necessariamente você coloca zero. Você pode colocar 0, 1, 0, 1, 0, 1, ou 1, 1, mesmo o limite vai ter mesmo. Então, tem o limite universal que seleciona uma equação certa, ou uma solução certa. Estoquesidade espontânea ocorre quando então espontânea estocastística. A espontânea ocorre, eu não vou dar formulação de teorema, porque ia precisar definir muitas coisas, mas, em princípio, ela ocorre quando o atrator é caótico. Ele define medida de probabilidade. Nesse caso, é de fato probability kernel, que depende da condição inicial. E você pode provar isso mudando interações. Para alguns sistemas nós podemos provar. Isso quer dizer que essa dinâmica, colocando condição inicial, você começa a rodar, mas ele nunca se repete. E, de fato, como qualquer sistema dinâmico, ele pode ter atrator caótico. Ele tem atrator caótico e atrator caótico determina uma certa estrutura, probability kernel. E, nesse caso, você pode provar... Você pode provar o seguinte. Vamos colocar ruído. Agora nós estamos precisando, para ter essa função, agora nós precisamos de ruído. Nós vamos colocar x1, x2, x3, etc. Essas x são IID random. Vamos colocar ruído aqui. E, então, o teorema diz que em caso de atrator caótico, o que acontece aqui? Quando você coloca ruído, você ainda tem solução único, mas o NNT agora são variáveis aleatórios. Eles são variáveis aleatórios, porque qualquer valor ele depende tanto de condição inicial como de valor que você coloca aqui embaixo. Então, esse é ruído aleatório, e o teorema diz que você pode ter convergência
convergência fraca em termos de probabilísticos. Isso é para o processo markoviano. Agora é a questão. Agora, se isso é atrator, e esse atrator global, que nós temos em alguns sentido, em alguns exemplos, isso significa que esse processo de Markov, ele não se importa o que o ruído está aqui, mas só importa que você manda ele para pequena escala. Então, para qualquer variável aleatória, tem normalmente tem algumas condições em geral, como se fosse, deve ter absolutamente contínuo desse tipo. Mas qualquer ruído você escolher, independente do ruído, você tem limite, mas o limite vai ter processo markoviano, e esse processo markoviano resolve equações determinísticas, porque já não tem mais ruído. Esse processo markoviano, ele resolve, então ele suporte dele, qualquer realização desse processo resolve equações e condições iniciais. Então, em algum sentido, o que se explora nesse exercício é que você naturalmente define processo markoviano com equações formalmente determinísticas e condições iniciais determinísticas, através de adicionando ruído e tirando. Se adicionou, tirou, definiu o processo de markoviano que resolve equações determinísticas, condições iniciais determinísticas, e se você tiver sorte que o atrator é global, esse processo de adicionar ruído e tirar, não importa qual ruído, então completamente universal. Eu vou talvez mostrar alguns, se tiver tempo, algumas partes numéricas. Slides? Esse slide mesmo. Rapidinho. Só para mostrar que como isso está realizando nesse sistema de... Você quer projetar aqui? Projetar? Possível. Vamos. Ótimo. Obrigado. Esse é o primeiro sistema, exatamente com esse tipo de interações. Regularizada em algum n grande, tipo n grande 20. Então, você pode calcular, sabendo, tipo, 1, você tem que ter 0,1. Então, tem todo o processo determinístico. Você só pode resolver se você cortar esse látice, mas depois, tendo limite para infinito, você tem uma solução bem determinada para todos os casos. Isso é análogo de equação de Bilvers, que tem, primeiramente, ele tem blow-up, que o movimento que só começa em escalas grandes chega em escala infinitamente pequena, como se fosse onda de choque, e depois já propaga em todos os casos. Isso é caso de primeiro teorema, onde nós temos ponto fixo como atrator. E agora, se você mudar interações, e não preciso mudar muito, de fato, mudar esse aqui tem. Nós vamos mudar sim. E vamos mudar. Muda duas interações. Nesse caso, podemos ver que dinâmica não é mais regular.
No processo, aqui você tem que colocar algum processo. Então, você coloca de ID random variables, nesse caso é Bernoulli, de cada um com probabilidade de 0. Não, é um pouco. Aqui tem sistema discreto, então realmente eles são todos independentes com a mesma distribuição de probabilidade. A pergunta é a seguinte: quando você está pensando quadrado, ele computa com quadrado do processo. Qual o quê? Quadrado do processo se considerando limite infinita, ele computa com quadrado do processo. Com qual? Quadrado. É um processo de... Não, isso não é mais processo de... Esse limite é um processo já bem mais complexo do que estava aqui. Esse processo que porque a sistema, no limite, o sistema tem dimensão infinita. Então, ele propaga como processo de Markoviano, mas mantendo correlações entre todos os escalas. Markoviano. Yeah. Não, Markoviano. Então, esse exemplo com essa interação e colocando ruído embaixo. Então, cada vez você considera a realização de ruído, calcula comportamento, vai ter outro gráfico. E se você fazer isso muitas vezes, aqui tipo 100.000 vezes, você pode ver estatística. E essa cor é simplesmente define o cor de probabilidade de 0,1. Então você pode ver, está vendo que no limite você realmente tem convergência e essa convergência pode ser verificada de fato. Você pode pegar alguns isso não fiz. Você pode pegar alguns elementos e ver que realmente mandando n para o infinito você tem convergência de características de estatística. Então essa segunda parte corresponde de segundo caso. Então em princípio essa ideia, então, só para concluir, então quando nós temos um sistema multi-escala que propaga de escala clássica grande até a escala suficiente pequena que ela consegue sentir o ruído térmico, existe um processo natural que distribui esse efeito de ruído térmico em todas as escalas grandes. Esse processo depende somente do interações clássicas em cima, porque só depende do RG, e RG só depende dessas duas funções, FG. E em alguns casos, o resultado nem depende precisa de ruído, mas o resultado pode ser independente do ruído. E a ideia é essa. E só voltando para o copo de café, nós temos um estudante que visita IMPA, ele está fazendo simulações com um modelo bem mais elaborado, que se chama de turbulência, para ver exatamente em qual escala macroscópica você começa a sentir ruído térmico. Porque o ruído térmico, mesmo que ele está aplicando na escala de 1 milímetro, mas o ruído térmico é muito pequeno, tipo 10 menos 10, alguma coisa. Em qual escala você já começa a observar esse comportamento? E estimativa mais ou menos 10 centímetros. O que significa que quando você coloca leite no café, depois de ela rodar... normalmente isso começa a ser visível depois de 3 tempos de turnover times. Isso quer dizer que você colocando leite no copo de café, depois de leite fazer 3 voltas, e você olhando para alguma estrutura, se ela, por exemplo, vai virar para a direita ou esquerda, depende do ruído térmico. Então, o grandeza macroscópica que diretamente tem influência de ruído térmico, que realmente é alguma coisa bem contraintuitiva. Então, essa turbulência que tem estrutura multiscala, ela pode
sentir o ruído térmico e levar essa incerteza em escala grande em termos de poucos viradas de fluido, que normalmente é contrário do caos, por exemplo, que caos, se você tiver tudo bem definido, em caos você pode prever a dinâmica. Aqui você não pode prever porque você tem assim. Tudo que você pode fazer, ok, você não pode prever, mas você pode prever probabilidade. Então, realmente, grandezas físicas em qual você descreve esse sistema é probabilidade. A probabilidade que é uma coisa que você pode ter e você não pode ter nada mais, de fato. Vou agradecer aí. Obrigado pelo colóquio. Essa distribuição de probabilidades de equilíbrio que você atinge, ela depende da regra da dinâmica que você definiu no início. Mas é uma combinação bionívoca, quer dizer, se achar uma distribuição de probabilidades, você consegue descobrir qual é a regra que criou ela, ou você tem mais de uma, ou você pode ter uma regra que não tem uma distribuição de equilíbrio, por exemplo. Normalmente essa questão é complicada, porque nessa situação nós temos a ver com atrator caótico. E aí, até em sistemas simples é muito difícil prever, sabendo a equação de movimento, prever qual é a distribuição caótica. Então aqui isso complica mais ainda, porque o sistema ainda é de dimensão infinita. Então normalmente nós temos exemplos onde você sabe o que é. Você realmente pode calcular essa medida. Eu vou seguir na mesma linha, Sérgio. Primeiro, agradecer o colóquio, muito interessante. Aí a pergunta é a seguinte: existe um trade-off entre as condições iniciais, ou variação das condições iniciais e o ruído, do tipo a sensibilidade à variação das condições iniciais para a definição dessa distribuição de probabilidade versus a quantidade de ruído ou alguma coisa desse tipo, ou não faz diferença? O ponto exatamente é que não tem diferença de... Bem, tem algumas questões matemáticas aqui, não? Mas, em princípio, a ideia é que, se você considerar limite, onde viscosidade indo para zero, com ruído de qualquer amplitude, mas fixo, você chega nessa situação. Então, a ideia é meio... Eu vou tentar interpretar. Então, a ideia é que em caos determinístico, você tem crescimento de erro. Você tem algum erro na condição inicial, essa erro está crescendo exponencialmente. Caos. Tendo condição inicial com um certo erro, você tem crescimento que cresce exponencialmente em tempo. Então, sabendo menor,